Olá, tudo bem com você? Muito obrigada por estar aqui conosco no programa Independente. E o assunto de hoje são os efeitos do álcool e o cigarro para o ser humano. Para falar sobre isso, está aqui conosco o psiquiatra Dr. Balloni, especialista no assunto de dependência química e que vai esclarecer muitas informações que a gente tem, né, doutor? Nós fomos estudar um pouco para falar sobre isso e eu fiquei impressionada que 2 bilhões de pessoas no mundo todo consomem o álcool. Exatamente, Sandra. É um problema alarmante e chega a ser até endêmico no país, porque há pouco tempo atrás ainda trabalhava com internação psiquiátrica e a gente sabe que uma das maiores causas de internação psiquiátrica no país hoje em dia é decorrente do alcoolismo. Então é um problema realmente que ultrapassou a saúde individual e já atingiu a saúde pública. Realmente um problema de saúde pública. E quando a gente pensa no cigarro também, né, doutor, aproximadamente o número de fumantes é de 1,3 bilhões. E por ano, 4,9 milhões de pessoas morrem por causa do problema do cigarro. É muita gente, né? Muita gente morrendo. E isso deve-se principalmente ao fato do cigarro, o fumo, a nicotina e os efeitos danosos no organismo, eles são determinantes, agravantes ou desencadeantes de uma série infindável de doenças, desde o aparelho respiratório, que não precisa nem dizer que o cigarro realmente contribui para a deterioração progressiva do aparelho respiratório, cardiocirculatório, com as questões da hipertensão arterial, das arteriopatias, enfim, afeta quase o organismo como um todo. Por isso que a consequência do cigarro, organicamente falando, é maior que do álcool. Sim, doutor, esses dados que eu acabei de citar são da Organização Mundial da Saúde. Então, é isso que fica cada vez mais difícil a gente entender, né? Tem tanta informação do malefício do álcool e do tabaco, e por que ainda tanta gente consome, tanta gente morre por causa dele, né? Na realidade, eu acredito que a base do problema não seja exclusivamente atrelado ao cigarro e ao álcool, mas sim atrelado à dependência em si, a pessoa que desenvolve uma dependência. E nós sabemos que existe dependência de várias naturezas, inclusive dependência do jogo, que é uma atividade que não requer nenhum produto químico no organismo e, ao mesmo tempo, preenche todos os critérios de diagnóstico de dependência. Então, na realidade, o dependente independente do produto, ele realmente se escraviza por aquilo, seja o tabaco, seja a química, produtos químicos, seja o álcool, enfim, a dependência em si é uma entidade mórbida, patológica, muito desgastante e escravizante. E o que caracteriza a dependência, doutor, quando a gente fala do alcoolismo e também do consumo do tabaco? Porque tem fumante que fuma um cigarro e acha que não é dependente, né? E o alcoolista também, muitas vezes ele fala, eu só bebo toda noite quando eu chego do trabalho, mas ele bebe toda noite. Então, como a gente distinguir se já é um caso de dependência ou não? Então, a dependência se caracteriza principalmente pela constância, pelo hábito frequente, pela dificuldade em resistir ao impulso do consumo e algumas vezes até um consumo progressivamente aumentado para se obter o mesmo efeito. O dependente não consegue resistir a um apelo emocional para que busque o produto da sua dependência, seja a droga, seja o cigarro e seja o álcool. Realmente a busca desenfreada e incontrolável do produto é o que caracteriza a dependência. E esses dois tipos de drogas, né, que está sendo citado no nosso programa, o álcool e o tabaco, são as mais consumidas no mundo, né? São as mais consumidas. São as lícitas, as liberadas e as mais consumidas, né? Eu diria até que tem um apelo, o álcool principalmente, tem um apelo social muito grande para beber, para a bebida, para o consumo do álcool. Veja você que, Sandra, que ninguém convida, vamos lá em casa tomar um chá. Normalmente vamos lá em casa tomar uma cerveja e vai ter um churrasquinho onde vai ser servido água. Ninguém faz isso, né? Normalmente tem um apelo muito grande para que se beba, se consuma bebida alcoólica. E o cigarro, agora nem tanto, graças a Deus, essas campanhas educativas estão aí na mídia, desempenhando um papel brilhante para diminuir o consumo do tabaco. Mas, de qualquer maneira, ainda entre os jovens, principalmente,
tem um apelo também cultural no meio deles para que se consuma o tabaco. O senhor sabe que realmente o senhor fez esse comentário, eu tenho lido cada vez com mais frequência que o consumo do tabaco tem diminuído. Por causa das propagandas nas TVs que hoje é proibido, por causa dessa prevenção que é feita com as crianças, com os adolescentes. Será que com o tempo, doutor, cigarro vai ser peça de museu mesmo? Eu acho que a tendência eu acredito que seja essa. Você vê que hoje em dia é tão discriminado o tabagista, o fumante, que em alguns restaurantes, principalmente na Europa, tem um lugar para você entrar com o cachorro, mas para o fumante não. Realmente. Então o cachorro não é discriminado, mas o fumante é. Então não está tendo espaço para o fumante em lugar fechado, em ambiente público. Daqui a pouco tem algumas cidades que já estão pensando em legislar sobre o consumo de cigarro na rua. E então está restringindo cada vez mais o território. Isso inibe um pouco, mas ainda tem um apelo para a juventude sobre o consumo de cigarro bastante importante. Em relação ao álcool, doutor, esse consumo tem aumentado? Tem aumentado. Por quê? Se a gente conseguiu, de uma maneira inovadora, acredito, diminuir o consumo do tabaco, por que o do álcool tem aumentado? O consumo do álcool é tão velho quanto a própria humanidade, né? Desde Caim e Abel que se usa beber. E hoje em dia há uma vocação toda própria para o prazer imediato. Então, o prazer imediato é aquele que te dá uma sensação de bem-estar imediatamente. Na minha área, psiquiatria, é muito comum isso. A pessoa vai lá, faz uma consulta comigo. Ele fala, doutor, estou muito deprimido. Eu pergunto, há quanto tempo você está deprimido? Já tem uns 3, 4 anos que eu estou assim. E aí eu prescrevo um antidepressivo, a semana seguinte ele já liga falando que faz já 4 dias que ele está tomando o remédio e não fez efeito ainda. Então, quer dizer, eu entendo até aquela ânsia, aquela ansiedade para que faça efeito rápido. O álcool é aquele que traz efeito mais rápido de todos. Ele bebe e daqui poucos minutos ele já sente o efeito enebriante do álcool. Ou seja, é um hedonismo relacionado ao prazer, à busca do prazer. E o apelo cultural. Você liga para assistir um filme, qualquer filme que você veja, já tem um consumo de álcool naquele filme. Você sai para a noite, em qualquer bar, restaurante, lugar que você entra, tem um apelo para se beber. Então a tendência é aumentar o consumo do álcool. Infelizmente, né? Infelizmente. Porque a gente vê que os jovens, né, têm essa tendência de achar que podem. Então, realmente, qual a idade que você tem? Bom, mas se está aqui disponível, eu vou fazer uso. E o interessante é que eu escuto muitos jovens falar, o cigarro não é tão problema, porque eu posso dirigir fumando, agora eu dirigir embriagado. Não, só que, gente, os dois são drogas. Os dois são drogas. Os dois são drogas e fazem mal. Eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer, e principalmente os jovens, é exatamente essa. O que me leva a fumar? Para que eu preciso do cigarro? Para que eu preciso do álcool? Não é isso, doutor? Exato. Porque eu sempre ouvi que o álcool leva a outras drogas. Mas o que leva ao álcool? É a necessidade daquele prazer imediato de se sentir entorpecido. Agora, uma coisa muito importante que deve ser lembrado, e não é politicamente correto falar, mas é uma verdade científica. Tem pessoas que podem beber, outras não podem beber. E isso fica difícil para a pessoa se reconhecer como daquele grupo dos que não podem beber. Tem algumas pessoas que o álcool faz um efeito devastador na personalidade, no comportamento, na agressividade. São pessoas que ficam briguentas, que quebram tudo. Esse tipo de pessoa não pode beber. E nem um pouquinho que seja, nem uma cervejinha, já produz um estrago muito grande na personalidade. Mas ninguém se reconhece como sendo daqueles que não podem beber. Esse que é o problema. Interessante, doutor Baroni, que quando a gente está educando uma criança, né, ela questiona isso. Assim, peraí, um pouco de cerveja eu posso, mas um pouco de outra droga não? Então qual é a lógica que você usa, mãe, para me dar essa resposta, né? É interessante isso, né? As crianças hoje em dia, não é qualquer coisa que responde a pergunta dela, né? Ela quer ter certeza do que você está falando. Tem a repercussão social também, né? A droga ilícita tem uma repercussão social muito mais danosa, desempenha um papel muito mais deteriorante na sociedade do que o álcool.
Mas eu enfatizo, algumas pessoas não podem beber nenhuma quantidade pequena de álcool. E é uma dificuldade muito grande, porque às vezes o paciente vai ao consultório querendo deixar de beber, mas ele mesmo fala, eu não queria deixar de uma vez de beber, eu queria poder beber uma cervejinha de vez em quando. Isso só existe para quem não é dependente do álcool. Quem é dependente não pode, porque uma vez tomado o primeiro gole, aí toma todas. Ele não tem domínio. Que um gole é pouco, e um gole é muito e 1000 goles é pouco, né? Exatamente, e é mesmo, né? E é mesmo. Quando a gente vê, eu que trabalhei muito tempo com dependência química, eu lembro que uma vez a gente tinha um menino internado lá no Instituto Padre Haroldo, e aí ele saiu porque tinha acabado o tratamento. E aí, quando ele chegou em casa, os pais estavam esperando com uma macarronada e com vinho. E aí, no retorno, ele recaiu. Né? Ele voltou para casa para comemorar a sobriedade e recaiu. Então, assim, é muito delicado. E como a família também, quando no caso é um tratamento do alcoolismo, como a família tem que estar envolvida, né? Claro, a família é a base de tudo. O apoio de tudo, o estímulo para tudo começa na família. Inclusive, tem que tomar muito cuidado, como você falou, enxaguantes bucais não pode ter álcool, porque o álcool tem uma dependência física, orgânica, biológica muito grande. E às vezes uma pequena quantidade de álcool já reativa todo aquele mecanismo da dependência e o seu trabalho todo, de às vezes meses, cai por terra por causa doutora, disso. Até no enxaguante bucal. Tem a quantidade de álcool pequena que seja, mas já ativa aquele afã de querer beber mais. Então é uma situação muito delicada. Na realidade, ninguém gosta muito de tratar alcoolista por causa disso. É altamente frustrante tratar alcoolista. O Padre Haroldo, de novo, ele fala que é a pior droga que tem. Né? É pior, porque é barata, tem em todos os lugares. Se você quiser, na própria casa do dependente químico tem, né? Porque até a família falar, não, o problema está nele, eu não vou entrar nessa, a maioria faz isso. Exatamente. Né? Então, é um problema, né, doutor? Querer limitar o uso de álcool na família por causa de um elemento. Mas aí é que entra exatamente o que você disse agora de pouco. É aí que entra o apoio familiar. Quer dizer, a cumplicidade da família naquele tratamento. Tem que ser cúmplice do paciente no tratamento, tem que dar o maior apoio. E às vezes esse apoio implica em você também fazer seu sacrifício de não beber, para não estimular quem está deixando a dependência, quem está lutando muito com a dependência, quem está abstinente, porque a abstinência do álcool é terrível, é um mal-estar físico muito grande. Dói, né? Dói muito, chega a dar convulsões de tão mal-estar que dá. E, de repente, naquele momento, ele vê um familiar dele tomando uma cervejinha, quer dizer, estraga todo o trabalho que foi feito. Sim. Dr. Baloni, vamos para um rápido intervalo e o programa Independente de hoje está falando sobre os efeitos do álcool e o tabaco. Logo a gente volta.